no segundo, para a nossa segunda aula da nossa sequência de aulas. Primeiramente, mol, né, o que a gente aprendeu na aula passada, vai ser uma unidade, então, de medida, que vai ser um amontoado de coisas, tá? Então lembra, quando a gente vai falar de partículas, quando a gente vai falar de coisas que realmente são muito pequenas, a gente vai usar o mol. E concentração não é só de mol, ele pode ser uma outra concentração também, que é o que a gente vai falar agora, tá? Que é a concentração, olha lá, concentração comum, tá? Concentração comum, beleza? Concentração comum, o nome já diz, né? Comum, é natural, beleza? É o que é calculado todo dia, o que é muito usado, tá? E a gente vai usar quando, por exemplo, você quiser saber quantos gramas tem de açúcar no seu café. Por exemplo, grama a cada litro, tá? Porque quantos gramas é só você descobrir, né? Eu vou lá e coloquei 15 gramas. Beleza. Só que a cada litro, ou a cada ml, ou a cada centímetro cúbico, tudo isso é de acordo com a concentração. Por exemplo, só para você entender o contexto, eu vou fazer um suquinho de pozinho. Não faça, né? Não faz muito bem para a saúde, mas vamos supor que você vai fazer mesmo assim, né? Aí você vai fazer o suco de pozinho, e aí você fala, quanto será que eu coloco desse saquinho aqui a cada 1 litro de água? Geralmente ele vem na embalagem, né? Ele fala, usar o pozinho todo para 2 litros, por exemplo. Então, se você vai fazer 1 litro, você vai cair na metade, certo? Isso é uma concentração, porque isso te mostrou que você tem que cair pela metade, porque está caindo na metade do volume. Eu vou usar só em 500 ml, você vai cair em 1/4. Tá? Então quer dizer, você vai mostrar para você o quanto de soluto você vai ter no solvente, tá? Essa é a ideia então de concentração comum, tá? Então vem comigo, ó. Concentração comum vai ser esse cálculo. Concentração é C é igual a massa sobre volume, massa do soluto, volume da solução. Aí você vai falar assim, vixe, professor, não entendi, hein? E eu não consegui entender. Então calma, vem comigo, ó. Concentração, essa é uma concentração comum. Massa do soluto. Então, vou colocar aqui do lado para a gente contextualizar, tá? Imagina o seguinte, ó. Você tem um copo e nesse copo você vai colocar, por exemplo, leite e Toddy. Ou Nescau, não importa. Você vai colocar aí o seu achocolatado, né? Aí você vai lá e coloca essas duas coisas. Então eu coloquei leite, beleza? Mais o chocolate, né? Perfeito. Tá bom. Coloquei essas duas coisas. Aí o que acontece? Eu percebi que ficou muito forte, né? Ficou muito forte o gosto do chocolate. Aí eu falei, cara, o que eu faço, hein? O que será que eu posso fazer? Peraí. Para entender esse contexto, para entender o que eu posso fazer, eu tenho que conhecer quem é o soluto e quem é o solvente, tá? Essa é a ideia. Quem é o soluto nesse caso? Fácil, né? O soluto é o chocolate. Soluto. Quem é o solvente? É o leite. Solvente. Professor, ainda não entendi. Então vamos lá. Vem comigo, ó. Quando eu coloco leite, o leite é como se ele fosse abraçar o que você vai colocar depois. Tá? Então o leite é o solvente. Solvente faz o quê? Dissolve o que você vai colocar. E o solvente sempre vai estar em maior quantidade. Obviamente tem mais leite do que chocolate. Tá? Então o solvente é o leite, o soluto é o chocolate. Lembra que eu falei para vocês que ficou muito forte? Então significa que eu tenho uma quantidade muito grande de soluto, né? Porque tá forte, se tá forte, tá alta a minha concentração de soluto, certo? Concorda comigo? Beleza? Tem muita concentração de soluto. O que eu faço para ficar mais fraco? Professor, eu posso abaixar essa concentração de soluto? Sim, mas como eu faço isso? Tem como você tirar ali o chocolate que você acabou de colocar? Não, né? Então é mais fácil você aumentar o seu solvente, né? Se você coloca mais leite, você dissolve. Por quê? Você imagina o seguinte, tem mais quantidade
de solvente. Então tem mais espaço para esse soluto entrar. Tá? Então você imagina o seguinte, ó, só para você entender essa analogia. Você imagina que você tem um quarto, tá? Esse quarto tem 2 por 2, né? 2 metros de largura, 2 metros de comprimento. E aí você vai chamar lá 10 pessoas para ficar nesse quarto. Vai ficar meio complicado, né? Todo mundo vai ficar assim, ó, sabe? Apertadinho, espremidinho. Beleza, entra, mas vai ficar todo mundo espremido. Aí você pensa assim, eu vou trocar esse solvente. Soluto são as pessoas que estão no quarto. Solvente é o quarto. Lembra? O melhor, né? O primeiro, o que vai dissolver o soluto, né? O que está em maior quantidade é o solvente. Aí você fala assim, vamos ali para o quarto do lado, que ali no quarto do lado tem 10 por 10, né? Tem 10 metros de comprimento, 10 de largura. E aí essas 10 pessoas vão lá, cada uma vai ter seu metro quadrado. Olha que legal, né? Então aí vai ficar bem melhor, tá? Fica bem mais tranquilo de você ficar num quarto assim, tá bom? Olha, é interessante você entender que a gente contextualiza o que é a concentração, porque a hora que for entrar na conta, né, a parte que eu gosto de falar que é sempre a mais tranquila, né, se você entender o conceito. Então é muito importante você entender o conceito. Tá, então voltando. Já que o soluto é o chocolate, eu vou precisar ter o conhecimento da massa de chocolate que eu coloquei. Perfeito. E o volume é da solução. Presta muita atenção nessa parte, o volume não é do solvente, porque tem gente que confunde, vai lá e o cara fala assim no texto, eu coloquei 300 ml de leite e coloquei 20 gramas de chocolate em pó. Qual que é a concentração? Aí o cara coloca 20, né, no caso, sobre 300, né? Ele coloca o volume do leite. Não, gente, o leite, presta muita atenção, o leite é o solvente, eu preciso saber o volume da solução. Qual é o volume da solução? Solução é quando eu vou juntar o volume do chocolate dissolvido no leite, tá? Então, a maioria dos exercícios já te traz essa informação. Se ele não trouxer, a gente vai, nessa aula mesmo, aprender como faz isso, tá? Aprender como calcular isso, tá bom? Beleza. Então, dito isso, a gente já sabe o que é uma concentração comum, tá bom? Uma concentração comum é isso. Eu vou calcular através da massa do soluto sobre o volume da solução. Professor, mas como é que vai sair essa unidade de medida aí, né? Como que vai sair isso? Porque eu já aprendi que tudo que eu consigo medir, tudo que é mensurável, a gente chama de grandeza, né? Grandeza é o que pode ser medido. E aí nós temos que saber qual que é a unidade de medida que eu vou usar. A unidade de medida que você vai usar é de acordo com o que vai estar aqui na massa e no volume. Geralmente, tá, gente? A massa, ela vai ser medida em gramas, ok? E o volume vai ser medido em litros. Ou seja, a concentração vai sair em gramas por litro. Concentração comum. Pode sair de outras várias unidades de medida. O que vai variar, gente? A massa, tá? Por exemplo, a massa está em quilo, aqui está em litro. Quilo por litro. Aqui está em tonelada, não importa. Aqui está em miligrama, tá? Aqui está em centímetro cúbico, não tem problema nenhum, tá? É só no final você usar as duas unidades de medidas apresentadas aqui, tá bom? Tranquilo, é só isso, a gente vai usar somente essa fórmula, tá? E além dessa fórmula, a gente pode ter que calcular a densidade. E aí eu mostro para vocês daqui a pouco como faz, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro exemplo, tá? Para depois que a gente tem que ir para uma outra unidade de concentração. Então essa é a primeira, né? Grama por litro, para mostrar o que é uma concentração comum. Depois nós vamos para a concentração molar. O nome já fala, né? Molar é mol por litro. Tá? E a gente vai calcular também essa concentração molar. Então vamos lá, gente, ó, concentração comum. Depois de dito tudo isso, nós vamos lá calcular como que fica um exemplo de concentração comum, tá? Beleza? Gente, lembrando o seguinte, tá? Eu sempre gosto de falar isso. Aqui na aula de hoje, eu vou colocar os dados para você, tá? Então eu vou colocar os dados, certo? E a gente vai calcular. Só que nos vestibulares e no próprio Enem, não é assim que funciona, tá? Ele contextualiza, vem um texto, tudo mais. Então não é simplesmente os dados jogados. Então presta muita atenção. Eu vou explicar para você como aplicar. O que você vai fazer depois? Pegar exercícios contextualizados e treinar.
Qual que é a minha dica? Treina muita interpretação de texto. Por quê? Porque a dificuldade é você tirar, certo? Esses dados que eu vou dar para você aqui do texto. Então, muitos alunos vêm com essa dificuldade para mim. Chega para mim e fala, professor, eu não consigo entender o que o texto está pedindo. A minha dica, você viu o número, tá? Principalmente em química e física e tudo mais, essas questões mais exatas, você viu o número? Anota. Tá? Então vai lá e anota qual é aquela grandeza, anota com a sua unidade de medida, depois tenta associar nas fórmulas que você aprendeu. E aí provavelmente vai dar certo, tá bom? Então eu vou só jogar aqui para vocês os dados, depois você tenta tirar dos exercícios. Fechou? Combinado? Então bora lá. Imagina que o exercício, tá, te traz uma massa, presta muita atenção, de 16 gramas. Ok? Massa de 16 gramas. E aí, ele te traz um volume, presta muita atenção, de 200 centímetros cúbicos. Beleza, perfeito. 16 centímetros cúbicos. Aí, ele chega e fala assim, ó. A pergunta estava assim, qual a concentração comum, que a gente acabou de falar, em grama por litro? Ponto de interrogação, tá? Então vamos lá, ó. Analisa o que eu vou fazer com vocês, tá? Sair um pouquinho aqui da frente. Nós vamos fazer esse cálculo, tá? Então, 16 gramas, 200 centímetros cúbicos, mas eu quero saber a concentração comum em gramas por litro, tá? É clássico esse tipo de exercício. Repare uma coisa, você sabe a forma, né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o que eu sempre faço. Imagina que você leu um texto e que você conseguiu tirar essas informações. O que você vai fazer? Ah, isso aqui tem massa, isso aqui tem volume e ele quer saber a concentração. Aí você lembra, né? Ah, concentração é massa sobre volume. Perfeito. Antes de fazer o exercício, você faz esse exercício mental. Faz assim, ó. Ó, ele me deu, presta muita atenção, hein? Vem comigo, ó. Ele me deu massa e me deu volume. Vai comigo, vai fazendo junto comigo. Massa e volume. Eu quero saber a concentração, tá? E aqui você vem e coloca 1, já que não tem nada, é 1. É uma famosa regra de 3. Você viu que é o que eu sempre falo. Tem muita gente que fala assim, eu posso fazer por fórmula ou eu posso fazer por regra. É a mesma coisa, gente. Regra de 3 e fórmula é igual. A diferença é que na fórmula você tem que lembrar onde está cada letra. E na regra de 3 você tem que saber montar a regra de 3. Então é exatamente a mesma coisa, tá? Então por isso que eu falo, professor, mas a fórmula eu tenho que decorar. Não tem que decorar. De tanto fazer exercício, isso fica habitual, tá? Você olhou para esses 3 caras, você falou, opa! C é igual a M sobre V, C é igual a M sobre V, concentração é igual a massa, né, do soluto sobre o volume da solução. Legal. Então, fez essa brincadeira aqui, vamos brincar de ser feliz, tá? Vai ficar assim, ó. Vem comigo. Concentração eu não tenho, é a minha incógnita, tá? Lembrando que poderia ser incógnita a minha massa, minha incógnita também poderia ser o volume. Tanto faz, beleza? Pode ser uma das 3 a minha incógnita. Mas nesse caso é a concentração. Aí, olha que interessante. A minha massa, 16 gramas. Eu quero saber em grama, ó. Então você repara o seguinte, grama e grama. Então tá tudo certo. Eu preciso mudar? Grama e grama, não preciso mudar nada. Então, vem aqui e coloco 16. Sensacional. Tá bom. Agora o volume tem um problema, porque o volume ele quer em litro. E aqui não está em litro, está em centímetro cúbico. Aí você fala, rapaz do céu, eu não lembro. Rapaz, olha, não lembro o que é centímetro cúbico. Imagina dar esse branco em você. Fala, nossa, professor, eu não lembro. Agora, né, você está falando isso agora para mim. Ai, professor, eu não lembro o que é centímetro cúbico. E aí eu tenho uma dica muito legal para você. Centímetro cúbico, repara uma coisa, jovem. Ele tá... Deixa eu pegar até uma caneta vermelha, que eu tô até emocionado para falar sobre isso. Ó, cúbico, tem um 3 aqui em cima. Aí você fala, professor, não mudou nada para mim, eu já tinha visto esse 3. 3, você lembra de qual número? Aí você fala, do 3. Você lembra do 1000? Olha isso, esse centímetro cúbico significa 1000.
Professor, ainda não entendi. O que você vai fazer? Você vai fazer 200 dividido por 1000 para passar isso para litro. Você nunca mais esquece na sua vida. Tá bom? Combinado? Você nunca mais vai esquecer. Centímetro cúbico, olha para mim, campeão. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Centímetro cúbico, você vai dividir por 1000 para passar para litro. Então, de novo, centímetro cúbico, você vai dividir por 1000 para passar para litro. Tá? Internaliza isso. Vem comigo, ó. Internaliza. Colocou no seu ser? Tenho certeza que sim. Aí você fala, agora ficou fácil, hein, teacher? Teacher é professor em inglês. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2. Ou seja, 200 centímetros cúbicos, voltando aqui na minha conta original, é a mesma coisa que 0,2 litros. Olha que legal, tá? Então aqui eu tenho a minha conta, 16 dividido por 0,2. Perfeito, perfeito, olha que legal. Aí você chega nessa parte e eu tenho certeza que você chegou agora a falar assim, professor, eu tenho uma coisa para te confessar. Aí eu vou colocar meu ombro aqui, né? E o professor também coloca o ombro, né, para o aluno colocar a cabeça e falar, fala meu querido, o que você quer confessar para mim? Ele vai falar assim, professor, eu tenho dificuldade com esse tipo de conta. Você vai falar isso pra mim, olhando nos meus olhos, eu tenho dificuldade com esse tipo de conta. Aí eu vou falar assim, hoje você não vai ter mais. Ah, moleque! Você quer ver? Você quer ver que hoje você não vai ter mais? Você fala, ah, professor, eu duvido. Eu falo, eu tô falando pra você, cara, fica tranquilo. Vem comigo, ó. 16 dividido por 0,2. Aí o cabra vai ter coragem de fazer isso aqui, ó. 16 chavinhas é... Para, filho, você não tem tempo pra isso não. Para, tá errado. O cara no ensino médio, ele não pode fazer isso não. Não pode. Ah, professor, é o único jeito que eu sei. Então vem comigo, tá? Vem comigo. Ó, vamos raciocinar. Você pega os números que você consegue enxergar e consegue dividir de cabeça. Olha como é fácil. 16 dividido por 2, você sabe, né? Que é 8. Tá? Você já coloca o 8 ali, beleza? Agora tem um truque para vocês, tem uma dica matemática que provavelmente você não aprendeu ou não lembra, né? Olha aqui, tá vendo que tem esse zero? Esse zero, ele está do lado esquerdo, concorda comigo? Perfeito. Só que ele está do lado esquerdo, ele está do lado de baixo, então ele está dividindo, ele está do lado esquerdo. Quando ele vai para cima, ele gosta de desafio. Os zeros gostam de desafio, né? Quando ele sai daqui e vai para cima, ele pula para qual lado? Teacher, fala para mim, para qual lado? Ele pula para cá, ó. Esse número é 80, tá? Então esse zero que está do lado esquerdo, ao ser dividido, ele pula para o lado direito. Teacher, fala para mim uma coisa. Se esse zero tivesse do lado direito, significa que ele ia pular para o lado esquerdo? Sim. Divertido isso, né? Ele só inverte o lugar, tá? A gente vai fazer uma de notação científica daqui a pouco, você vai entender como isso funciona. Essa é a ideia da matemática, quando no Enem é isso. No Enem você tem que é rápido, né? Você tem que fazer rapidão para que você não consiga perder muito tempo com uma questão. Porque senão, você não tem como fazer todas as questões, né? Beleza? Então é isso. Essa é a ideia. 80 gramas por litro. Tranquilo? É isso. Beleza? Agora, então, nós vamos fazer mais uma conta, tá? De concentração comum, depois nós vamos para concentração molar. Nessa de concentração comum, eu vou usar notação científica. Calma, por favor. Eu sei que aluno desespera com notação científica. Calma. Eu prometo que vai facilitar a sua vida. Pode ser? Combinado? Pode ser? Você confia em mim? Confia, né? Confia. Tenho certeza que você confia. Ó, vem comigo. Imagina que o exercício te traga uma concentração de 0,00064, tá? Grama por litro. Beleza? Imagina que pode acontecer, tá? O cara coloca uma concentração dessa aqui. Aí ele chega, te dá um volume, tá? De 5.000 centímetros cúbicos. Pode acontecer, tá? E ele te pede a massa. Olha que legal, te pede a massa, tá? Aí, só que olha que interessante. Ele te pede a massa e essa massa ele não fala qual a unidade de medida. Ele fala massa
tá? E aí não tem alternativa, você pode achar a massa, então, em qualquer unidade de medida, tá bom? Lembrando que somente quando está na alternativa, ou quando o enunciado, né, te fala, ó, eu quero a massa em quilo, eu quero a massa em tonelada, eu quero a massa em grama, nesse caso, a massa vai sair em grama. Por quê, professor? Ué, porque aqui ó, a concentração está em grama por litro. Então a massa que eu descobri vai sair em grama. Tranquilo? Beleza? Beleza. Só que aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Repare, de novo, a mesma coisa, ó, aqui está em litro, aqui não está em litro. Aqui está em centímetros cúbicos, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse cara para litro. Fechou? É só isso. Você já sabe, falei agora há pouco para vocês que para passar centímetros cúbicos, lembrando que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, passar para litro eu vou dividir por 1000, porque eu tenho 3 aqui, ó. Lembra do 3? Por que, professor, que você falou esse 3? Até agora eu não entendi com 1000, 3000. Ué, 1000 é 1 com 3 zeros. Então tudo na matemática é uma brincadeira de vírgula. Não sei se você está reparando, é uma brincadeira de vírgula, de casa. Você vai brincar com casa, vai brincar onde a vírgula anda. Então eu tenho 3 casas aqui. Se eu cortar aqui, ó, né, esses 3 zeros, isso se transforma em 5 litros. Beleza, acabou. Só que aí que tem um negócio, um problema, né? Que o cara fala, ai meu Deus do céu, olha esse número aqui, jamais eu vou conseguir esse número, meu Deus, sabe? O cara já dá um negócio no coração do cara. Velho, meu Deus, calma, calma. Por isso que tem notação científica. Porque fica muito mais fácil a gente brincar com notação científica, tá? Então vamos lá, vamos brincar. Primeiramente, vou passar esse cara na ideia dessa fórmula aqui, ó. Qual que é a fórmula que a gente usa? Você já sabe, a gente já brincou disso, né? CMV. Concentração comum é igual a massa do soluto, que é o que eu vou descobrir, sobre o volume da solução. Qual que é a minha concentração? Gente, o que é notação científica, né? Para você que não sabe o que eu estou falando, para você que nunca conseguiu entender e tudo mais. Notação científica é quando a gente usa um número na base 10, tá? Porque fica mais fácil para a gente realizar cálculo, tá? Você pode reparar que esse número, se eu for jogar ele numa conta qualquer, eu vou ficar carregando zero comigo. Então eu vou ficar carregando zero, na hora da conta fica trazendo zero, não dá muito certo, meio chato. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar e vou reparar que eu falo assim, ó, a minha base, nesse caso, pode ser 6,4. Então eu venho aqui, ó, e coloco a vírgula no 6,4. Você coloca depois do 6. Você reparou que tem duas vírgulas aqui, ó? Isso quer dizer o quê? Que esse aqui, ó, de uma vírgula até outra vírgula, é o tanto de casas que eu vou colocar na base 10. Aí você fala, nossa, professor, não entendi nada. Calma, vem comigo, ó. Esse número, ele é a mesma coisa que 6,4, porque essa é a base dele, concorda comigo? Vezes 10, porque a base 10, a menos 4. Por que menos 4, professor? Porque está do lado esquerdo. Se tivesse do lado direito, você colocaria só 4, por exemplo. Se tivesse 4 zeros do lado direito. Você não precisa colocar menos 4, né? Só colocar 4. Então esse menos 4 me informa que antes aqui dessa vírgula, eu tenho 4 casas. Aí você fala, não, professor, para, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Esse aqui é o famoso zero à esquerda, ele não entra na contagem. Não é mesmo? Então você não conta esse cara. Você vai contar de uma vírgula até outra vírgula. Então eu tenho 3 zeros mais o 6, porque você tem que contar o 6, a vírgula está depois do 6. Então esse número, na verdade, é 6,4 vezes 10 à quarta. Vem comigo, ó. Continuando. 6,4 vezes 10 à quarta. Quarta não, né? Menos 4. Tá? Lembrando, menos 4 porque está para o lado esquerdo. É igual a massa que eu vou descobrir. E aqui embaixo é 5. Tá? Aí você fala, ah, professor, eu não sei fazer essa conta. Eu não aprendi a fazer uma conta dessa. Agora você vai aprender. Que divertido. Você vai aprender. Você vai aprender, olha que legal. Ó, aqui não tem nada, é 1. Você vai fazer em cruz. Concorda comigo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. O que você vai fazer? Esquece o 10 a menos 4 por enquanto e vai fazer a conta com as bases, tá? Como aqui é só 5, não tem base, não tem elevado a nada, você só usa o 5, não tem problema nenhum. Então você vai fazer 5 multiplicado por 6,4. Isso você sabe fazer, tá? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui desse lado. 6,4 vezes 5.
Outra dica que eu dou para você na hora da conta, porque tem muita gente que sofre com vírgula. Tira a vírgula, tá? Tira a vírgula, depois você volta a ela. Depois você volta a ela, tá? Você vai ver como eu faço isso. 5 vezes 4, 20. Facinho, sem problema nenhum. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Certo? 64 vezes 5 é igual a 320. Tá bom? Concorda comigo? Beleza. Mas não era essa conta que eu estava fazendo. Era 6,4 vezes 5. Perfeito? Tá vendo que eu voltei uma casa aqui, ó? Então só voltei uma casa, vou voltar uma casa aqui. Então é a mesma coisa que 32. Só voltar essa casa aqui, colocar essa casa aqui já é. Voltei a vírgula aqui. Então a minha massa, continuando a conta ali, M, porque é M vezes 1, né? Então vai ficar M é igual 6,4 vezes 5, vocês acabaram de descobrir aqui, ó, junto comigo, que é 32. Concorda comigo? Perfeito, 32. E o que eu faço com menos 4, professor? Copia. 32 vezes 10 a menos 4. Olha que demais. 32 vezes 10 a menos 4. O quê? Gramas. Tá? Gramas. E olha que interessante. Essa ideia é mostrar para vocês que eu acabei de descobrir 32 vezes 10 a menos 4 gramas com essa conta que você ia apanhar muito mais, você ia ficar demorando muito mais tempo para fazer. Notação científica é muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito mais fácil, sem problema nenhum, tá? Então, gente, quando for assim, fiquem tranquilos, tá? Fiquem de boa, façam com calma, treinem a notação científica para conseguir fazer isso aqui, tá bom? E olha outra coisa. As notações científicas, elas não aparecem depois de 10, né? Então, você reparou que tá 32... Geralmente, se tiver, principalmente se tiver alternativa, vai estar o 3,2. Aí o cara nunca sabe o que ele coloca aqui, né? Ai, meu Deus do céu, que número que eu coloco aqui? Pensa comigo, ó. Pensa comigo. O que representa isso? Pensa bem assim, friamente, ó. 32 vezes 10 a menos 4 representa que a vírgula está aqui, tá? Porque eu acabei de achar, a vírgula está aqui. E eu tenho 4 casas, contando o 32. Então eu vou apagar esse M para mostrar para vocês que número é esse, tá? Beleza. Então, mais um 0, 0, vírgula. Tá? Então, de uma casa até outra casa, eu tenho 4 casas antes. Se eu fizer isso aqui, ó, então se eu apago isso aqui, tiro isso aqui, coloco no 3,2, olha que legal. Quantas casas eu passei a ter agora? Eu passei a ter 3 casas. Então aqui, automaticamente, ele vira vezes 10 a menos 3, que significa 3 em inglês. Ah, meu Deus do céu, que legal, é isso, tá? Então esse cara é 3,2 vezes 10 a menos 3, tá? Lembrando que você não representa esses zeros aqui, só para mostrar para vocês, tá? Fica 3,2 vezes 10 a menos 3, essa é a sua massa. Tranquilo, gente? Tranquilo? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que a gente vai para concentração molar. Então vem comigo, ó. Concentração molar. Presta muita atenção nessa palavra, tá? Significa que eu vou concentrar, que eu vou brincar com a concentração de alguma coisa com mol, né? Concentração comum eu falei de massa e volume. Concentração molar eu vou brincar com o mol, tá? Então, para falar de mol, a gente vai lembrar o que a gente falou na aula passada, que é o quê? N é igual a eminho sobre emão. Professor, não lembro disso. Vem comigo. Número de mols, tá? Que é o N. Eminho é massa medida em gramas, ok? A massa molar é medida em grama por mol, ok? Então, o que significa isso aqui? Obviamente, isso aqui vai ser medido em mols, tá? Significa que aqui eu consigo achar um número de mols quando eu pego a massa de um determinado composto e divido por sua massa molar. Perfeito? Perfeito, é isso aí. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou apresentar para vocês a fórmula da concentração molar. Olha que legal. Concentração molar, gente, a gente chama de molaridade, tá? Então a gente usa tipo esse M com uma perninha maior, tá bom? A gente chama de concentração molar, que é a mesma coisa que número de mols dividido pelo volume, tá? Então por que eu mostrei essa fórmula aqui, ó? Porque é o seguinte, concentração molar nada mais é do que eu achar o número de mols com essa fórmula, presta muita atenção, pegando a massa e dividindo pela massa molar,
e depois dividir esse número de mols pelo volume. Quando você dividir pelo volume, você vai achar algo medido, tá, no Sistema Internacional, no SI, em mol por litro. Por que mol por litro, professor? Ué, porque o N é mol e o volume a gente calcula em litro. Legal? Então essa é a ideia de concentração molar. Olha aí, então eu vou sair aqui também de novo para você tirar print, tá? Tira um print bonitão aí da tela e é isso aí, ó, concentração molar, número de mols sobre volume. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Muito legal, né, gente? Muito sensacional isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês dois cálculos, tá? O primeiro cálculo, ele vai ser um pouco mais tranquilo, o segundo cálculo vai ser um pouco mais complexo. Os dois eu vou misturar com o número de mols, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer do número de mols ele já vir no exercício. Então, o exercício ele pode te trazer já assim, 20 mols, ele já te deu o número de mols. Mas não é a maioria das vezes não acontece isso, tá bom? Então eu vou preparar vocês para caso não apareça e você precise usar essa forma, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, ó. De novo, gente, igual eu fiz a primeira parte da aula, eu vou fazer novamente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações e nós vamos fazer a conta, tá? Lembra de uma coisa, por favor, gente, lembra de uma coisa, ó. Não é porque eu estou colocando os dados que você vai conseguir ter essa mesma facilidade na hora que for fazer o exercício. Então, qual que é o importante? É treinar, é pegar exercício e conseguir retirar as informações do enunciado, tá bom? Então essa é a ideia, treina bastante, faz muito isso que já era, não vai ter erro, não vai ter problema nisso, tá? Então vem comigo, ó. Se eu chegar para vocês, posso colocar isso aqui, ó. Eu posso falar isso aqui, ó. Em um determinado composto, temos uma massa de 90 gramas, tá? Aí, só que como ele te deu a massa e você quer saber a concentração molar, ele vai falar o composto de alguma coisa, tá bom? Então ele vai te dar o composto, do que é esse composto, tá? Porque não tem como falar algum composto, porque você tem que saber a massa molar, tá bom? Então, nesse caso, vamos supor que e ele fala que dentro desse recipiente ele tem um volume de composto e ele fala que é o volume de 3 litros. Aí ele te pergunta, né? Ele coloca a molaridade e te pergunta qual a concentração molar em mol por litro. Legal? Beleza. Lembrando, gente, que você não tem que decorar a massa molar desses caras, tá? Muito provavelmente o exercício vai te dar a massa do carbono, a massa molar do carbono, a massa molar do oxigênio, ou vai ter uma tabela periódica, né? Se estiver no vestibular ou fazendo uma prova de escola e tudo mais, você vai ter acesso à tabela periódica, você não precisa decorar, tá? Mas uma dica também para vocês é que depois de tanto fazer exercício assim, você vai vendo que sempre aparecem os mesmos, tá? Então você vai acabar lembrando, né? A massa molar do carbono é tal, a massa molar do oxigênio é tal. Você vai lembrando, é natural, fica meio que tranquilo fazer isso, tá? Então vamos lá, gente, ó, vem comigo. Do carbono é 12, tá? 12 gramas por mol. E do oxigênio é 16 gramas por mol. O que eu vou fazer? Qual que é a brincadeira que eu vou fazer aqui? Primeira coisa é achar um número de mols, tá? Então vamos lá. Vou achar um número de mols da seguinte forma. N é igual a eminho sobre remão. Professor, o que é o eminho? Gramas, é a massa. O eminho, nesse caso, é o 90. Perfeito. Qual que é a massa molar? A massa molar é do CO2. Como eu acho essa massa molar, professor? Olha que tranquilo, gente. O carbono tem 12, eu só tenho um, então é 12. Ok? Só tenho um carbono, é só 12. Mas quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2. Então o que eu vou fazer? 16 vezes 2. Tá? Porque eu tenho 2 oxigênios, beleza? 16 vezes 2 dá 32, 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Então essa é a massa molar do gás carbônico, tá bom? Voltando para a nossa conta aqui, eu tenho 90
dividido por 44, ok? E aí eu tenho uma dica sensacional para vocês, tá? Qual que é essa dica? Repara uma coisa, o 44, ele está quase na metade de 90, porque 90, metade de 90 é 45, tá? Então 44 está quase na metade. O que você vai fazer? Ao invés de você fazer a conta, você coloca aqui, gente, aproximadamente 2 mols. Professor, por quê? Gente, mesmo que seja ali uma de alternativa, isso aqui vai ser muito irrisório a diferença para 2, né? Então, como é 44, ele vai ser um pouquinho maior do que 2, né? Vai ser tipo 2,01, ou 2, não vai chegar nem 2,1. Então, isso não vai te fazer diferença no seu cálculo. Então, é uma coisa que acelera a sua vida. 45 é a metade de 90. Logo, essa conta dá 2 mols, tá bom? Perfeito, beleza. O que eu vou fazer agora? 2 mols, eu vou jogar na concentração molar. Olha aqui, ó. Olha que legal, vou calcular aqui. Então, concentração molar, que é a minha molaridade, eu vou pegar o número de mols, que é 2, e aí eu vou dividir pelo volume, por 3. Beleza, gente? 2/3, tá? Ó, como eu sei que é 2/3, eu vou fazer assim, professor, não lembro quanto que é 2/3. Não tem problema. Isso aqui você vem aqui e faz aqui no canto, tá? Certo? Se não lembrar, não tem problema. Você vai colocar 0, certo? Porque aqui você tem que aumentar o 0, porque o 2 por 3 não dá. Aqui é 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Vai sobrar 2, você vai ver que vai dar uma dízima, né? 0,66666, né? Então 2/3 é 0,66. E o que significa tudo isso, professor? Que eu tenho 0,66 mol por litro desse composto, tá bom? No caso, CO2, tá? Então, pegaram a ideia? A ideia eu peguei, fui lá, peguei o número de mols, peguei a massa, dividi pela massa molar, joguei na concentração molar e calculei, tá? Então, eu vou sair de novo aqui. Vamos lá, gente, ó. Último exercício, hein? Beleza, gente. A ideia aqui é vocês captarem como fazer a sequência de coisas, né? A sequência de ideias. Então, por exemplo, nesse último exemplo, eu posso te dar o valor da concentração e te pedir, por exemplo, o número de mols, tá? Então, vamos lá. Concentração molar. O cara chega e fala para você, concentração molar é 0,5 mol por litro, tá? 0,5 mol por litro. Beleza. Aí a gente fala assim, em um volume de 250 ml. Olha que legal, 250 ml. E aí ele fala assim, qual é a massa, sabendo que o composto é o H2SO4. Olha que legal, hein? Qual que é a massa de H2SO4? Beleza? Vocês viram que eu fiz, eu inverti, né? Eu te dei a concentração molar e tô te pedindo algo relacionado ao número de mols, tá? Então vem comigo, ó. Vem de boa, você vai fazer só o processo oposto, o processo invertido. Você vai pegar e fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai achar é o número de mols. Então, concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Por que eu vou achar o número de mols? Porque eu tenho 2 informações. Já que é uma regra de 3, você vai achar a terceira, né? Então, isso aqui é igual a 0,5, que é igual, número de mols você não tem, é o N, e o volume está em ml, tem que passar para litro. Está em ml, é só dividir por 1000, vai ficar 0,25, tá? Olha que interessante, gente. Eu vou multiplicar 0,25 pela metade dele. Você entendeu a ideia? Você vai multiplicar pela metade. A metade de 250, por exemplo, é 125. Logo, multiplicando 0,25 por meio, vai ficar 0,125. Pegaram a ideia? É isso mesmo, ó, que louco, né? Então, o número de mols aqui, né? O número de mols é 0,125. Fechou? Tranquilo? Beleza. Só que eu quero saber a massa de H2SO4, eu não quero saber o número de mols, né? Se eu quiser saber o número de mols, eu já tinha acabado o exercício. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber a massa molar desse cara aqui, tá? E aí eu vou agilizar para vocês. Se ele não te der a massa molar, você tem que calcular de cada um.
o hidrogênio vale 1, o S vale 32 e o O vale 16, tá? Se você calcular aqui, vai ficar 16 vezes 4, dá 64, mais 32, mais 2, isso aqui dá 98, né? 98 gramas por mol. É isso mesmo, tá? Beleza. E essa é a massa molar. Professor, para que você está achando a massa molar? Pelo amor de Deus. Ué, porque eu preciso achar a massa. E eu tenho só o número de mols. E aí eu vou para a última, né? Que vou fazer desse lado aqui. Que é a última continha, que é o número de mols. Olha aqui, ó. Número de mols é igual a eminho sobre emão. Jogando aqui, ó, vai ficar o quê? Eminho, eu acabei de achar, ó. O eminho é o... Aliás, o eminho não, o número de mols eu acabei de achar. 0,125, então vai ficar 0,125. O eminho, que é a massa, é o que eu quero descobrir. E a massa molar está aqui, 98. Pegou a ideia? Aí, para achar a massa, é só multiplicar 98 por 0,125. Tá bom? E aí, gente, tem várias maneiras, né, de você pensar fazer essa conta. Mas uma que eu gosto de pensar é o seguinte. Toda vez que você vai multiplicar por zero alguma coisa, você está, na verdade, como se estivesse dividindo. Por exemplo, se eu pego 98 e multiplico por meio, é a mesma coisa de dividir por 2. Se eu multiplico por 0,25, estou dividindo por 4. Pegou a ideia? Só para você entender. Então vem comigo, ó. Vou pegar 98 e vou multiplicar por 125. Só para você ver o que eu quero dizer. Ó, vou fazer aqui. Você vai fazer 125 vezes 98. Normal, tá, gente? Depois você volta a casa. Lembra que eu falei para vocês. 8 vezes 5, 40, sobe o 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Sobre 2. 8 com 2 aqui dá 10, né? Perfeito. 9 vezes 5, 45. Sobe o 4 aqui. 18 com 4, 22. 9 com 2, 11. Perfeito. 0, 5, 2, 2 e 1. Tá? Professor, que número é esse? Pelo amor de Deus! Olha que legal, gente. Ó, é 0,125. Quer dizer que eu tenho que voltar 3 casas. Tá? Se eu voltar 3 casas aqui, é a mesma coisa. Olha aqui na frente. 12,250. Tá bom? 12,250. Então, se eu dividisse esse número até 0,125, né, por várias vezes, você vê que dá na mesma, tá? Então, porque se eu multipliquei ou dividi, tá, vai dar exatamente na mesma. E você acha o valor, tá? Bem rápido. 12,250 o quê? Ué, você não tá achando a massa? A massa é o quê? Massa é o quê? Grama. Demais, né? Então, eu acabei de achar 12,250 gramas. Beleza, galera? Um beijo grande e eu fui!